Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia. Cenáculo Canção Nova, tá bom ou não? Maravilha. Então, o cenáculo é lugar de quê? Você saberia dizer? Se alguém te perguntasse, o cenáculo, onde estavam reunidos a Virgem Santíssima com os apóstolos, e lá receberam o Espírito Santo, é o lugar de fazer o quê? Lugar de? Eu gostei, é isso mesmo. Lugar de? Então diz para o seu irmão aí, do seu lado. O cenáculo. Canção Nova. Onde você está. É lugar de oração. Então não dorme, fala bem. Vamos ver se vai ser fiel aí ao pedido, né? Ah, tem outra coisa que eu quero falar com vocês. E também para todos que estão em casa, também para os nossos músicos, né? O cenáculo Canção Nova, diz, repete, o cenáculo Canção Nova é lugar de oração. Então, não fica no celular. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se você está no cenáculo mesmo, né? Meus filhos e filhas, então eu sou o Padre Joaquim José, sou aqui da Canção Nova, estou na missão de São José dos Campos. Já mando um abraço, né? Uma bênção especial para toda São José dos Campos, a minha missão, os meus irmãos que lá residem comigo. E quero fazer um convite. Agora, segunda-feira, amanhã, nós iniciamos na nossa casa de missão uma campanha de oração, vencendo as lutas pelo sangue de Cristo. Estaremos eu, Padre Bruno, Padre Tequinho, Padre Lecão. Serão 7 segundas-feiras, uma campanha de oração, será uma bênção. Já te convido, você que é de São José, Jacareí, Caçapava, todos os que desejarem e puderem estar conosco. Filhos e filhas, o tema da pregação do cenáculo neste momento, nesta manhã é: Maria orava com eles. Maria orava com eles. A presença de Maria no cenáculo é o tema desta pregação. E eu peguei aqui um texto para direcionar essa pregação do Papa Emérito Bento XVI, quando ele fez a sua homilia na solenidade de Pentecostes no ano de 2006. Ele disse assim: o próprio Jesus, antes da ascensão ao céu, ordenou que não se afastassem de Jerusalém, mas que aguardassem que se cumprisse a promessa do Pai. Isto é, pediu que permanecessem juntos para se prepararem para receber o Espírito Santo. E eles reuniram-se em oração com Maria no cenáculo, à espera do acontecimento prometido. Então, estar no cenáculo é estar em oração. Eu brincava, falando que no cenáculo não é lugar para dormir. O cenáculo não é lugar para estar no celular. Porque isso nos tira tantas vezes da oração, da presença de Deus, deste lugar que nos prepara para receber a graça de Deus. Filhos e filhas, quantas vezes a preguiça, a desorganização, o dormir tarde, nos tira a graça da atenção, de estar firmes, no momento em que nós separamos para orar. Nós estamos nos cenáculos para orar. E na oração ouvir a Deus, transformar a nossa vida. Então lute para não ceder à preguiça e ao sono. Também as distrações. Meu Deus, quanto o demônio tem nos roubado de Deus por meio das várias distrações existentes. É o outro que passa, é a roupa que veste, que muitas vezes chama a sedução e não a oração.
Ontem eu falei disso na pregação. É o celular, bendito celular, que pode nos levar tantas vezes a Deus, mas tantas vezes nos tira de Deus. E me desculpa dizer, mas muito mais nos tira de Deus do que nos leva a Deus. Meu Deus, cúmulos. Irrita, né? Os padres, tantas vezes nós enquanto padres comentamos isso. A pessoa está servindo a Deus, está buscando Deus, às vezes no ministério de música, às vezes servindo no altar. E a cada intervalo, enquanto o padre está pregando, enquanto tem um momento para outro, da missa, da pregação, do encontro, a pessoa está no celular. Ela está ali, desculpa, de corpo presente, né? Não é missa, a missa é mais tarde, né? Mas muitas das vezes eu falo isso, né? Nós vamos à missa, a nossa missa, ainda vivos, nós vamos à nossa missa de corpo presente. Sabe o que é missa de corpo presente? Quando você morrer, se Deus quiser, e você for fiel à igreja, né? Ali, participação na comunidade, talvez você receba a graça, eu espero, né? De que tenha uma missa de corpo presente. O padre vai lá, celebra, o seu corpo está ali no caixão, dentro da igreja, ou na capela, e o padre celebra uma missa de corpo presente. Muitas vezes nós vamos à nossa missa de corpo presente ainda vivos, porque sentamos na cadeira para ir à missa, vamos ao banco, separamos um tempo, mas lá na missa o nosso pensamento está muito longe, na preocupação, no que nós deixamos em casa, pensando já o que vai fazer depois da missa, né? Ontem eu falava sobre isso. Ou então mesmo se distraindo. Precisamos entrar naquilo que nos ensina a palavra de Deus. Existe um momento para cada coisa. O celular parece que é o momento de todas as coisas. Está mudando o negócio. Tudo tem celular, pessoas estão perdendo o emprego. Eu conversava com uma pessoa que tem uma plantação de café. E existe uma máquina que colhe o café. E ele disse que um dia, ele percebeu que a máquina, junto com o funcionário, estava saindo do caminho. E quando ela sai do caminho, no meio do café, ela destrói a plantação. Aí ele disse que subiu por trás da máquina, que a máquina anda bem devagar. Quando ele olhou, o motorista da máquina estava no celular. E ali ela, trilhando outro caminho, prejudicou aquelas plantas, né? Ali, o cafezal. E ele disse que chamou o nome do rapaz, o rapaz olhou para ele assustado, guardou o celular e voltou para o caminho, né? Mas ele disse que teve que dispensar o rapaz, um tempo depois. Então o celular tem nos tirado muita coisa. E o pior ainda é quando é das coisas de Deus. Então, cuidado. Você está no cenáculo. O que Maria e os apóstolos faziam no cenáculo? Eles oravam. Eles estavam na presença de Deus. E orar não é só levantar o braço e clamar bem alto, como nós fazemos na canção nova, né? Renovação carismática, graças a Deus. Se eu não rezar assim, eu não sei o que eu serei, né? Sou renovação, sou carismática, sou filho do Padre Jonas. Então rezamos assim, é uma bênção, é uma graça. Mas também a oração silenciosa é oração. E nós precisamos ter esses momentos de oração, de organização, de silêncio, de prioridades, né? Porque senão o bendito celular vai nos roubando. Mas tem várias desculpas, né? Não, eu estou postando. Eu estou aqui, padre, evangelizando. Estou mandando mensagem. Não, eu sou moderno, eu anoto no celular a pregação. Aí fica do ladinho ali o aplicativozinho, né? Aquele verdinho, que eu não vou falar o nome, né? A propaganda dele já é tão forte. Aí ele dá uma pulsadinha lá, você está anotando, mas tchan! Aí saiu, perdeu, a graça de Deus está passando sobre você e você está perdendo. Você veio para o cenáculo Canção Nova, então não faça isso. Você que em casa de alguma forma nos acompanha,
Tente priorizar esse tempo, tente determinar esse tempo, e que esse exercício do cenáculo Canção Nova se estenda para a sua vida inteira. Se você vai à missa, pelo amor de Deus, à missa. A oração de todas as orações, o cenáculo por excelência. Se nós soubéssemos o que é a missa, morreríamos de amor, dizem os santos. E a gente vai para a missa de corpo presente, né? Nossa mesmo, estando vivo. Perde para o celular. Celular é mais importante que a missa. Continuemos. Então, os apóstolos receberam de Jesus essa ordem. Não vos afasteis da cidade de Jerusalém, até que vos seja enviado o Espírito, até que se cumpra a promessa do Pai. E eles partiram para lá e, unidos com Maria no cenáculo, oravam. Como nós ouvimos aqui do nosso Papa Emérito Bento XVI. E isso acontece na palavra de Deus, vamos caminhar na palavra de Deus. Lucas 24, 48 a 49. Vós sois as testemunhas destas coisas. Eu enviarei sobre vós o que meu Pai prometeu. Por isso permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Lucas 24, 48 a 49. Vós sois testemunhas dessas coisas. Não vos afasteis da cidade, permanecei lá até que seja enviado sobre vós a força do alto. Essa é uma ordem de Jesus logo antes da sua ascensão aos céus. Jesus volta para o Pai. E do lado do Pai, no céu, à direita do Pai no céu, ele volta a ter toda a ação divina. Ele é Deus em plenitude. Aqui no mundo, quando ele estava aqui, ele assumiu a nossa humanidade. E em certas realidades, Jesus estava limitado à humanidade que ele havia assumido. Quando ele volta para a direita do Pai ao céu, lá ele é plenamente Deus com o Pai e nos envia o Espírito Santo, que é o que nós recebemos no cenáculo. E os apóstolos obedientes ao Senhor vão cumprir o que o Senhor falou, vão para o cenáculo. Você é obediente ao Senhor? Você precisa do Espírito Santo ou não? Eu preciso muito. Eu sem o Espírito Santo sou um nada. Eu sem o Espírito Santo corro o grande risco de perder o meu Senhor. E perdendo o meu Senhor, eu perderei a salvação. Meu Deus, como nós precisaríamos entender isso. Eu preciso do Espírito Santo, então eu preciso ser obediente ao Senhor. Se Ele mandou eu ir buscar a graça de Deus, buscar o Espírito Santo no cenáculo Canção Nova, eu vou. Eu vou. E vou esperar em oração. Não vou esperar no celular, e não importa o que o padre fala, o padre olha e sempre tem gente no celular. É uma coisa assim que dá uma queima aqui dentro, sabe? Mas sempre tem. Meu pai era filho de paraibano. Minha mãe, filha de cearense. Então você já imagina, né, como é que é o negócio aqui dentro, né? O vulcão a ser dominado aqui dentro, né? Meu avô, cearense, né? Ele tinha uma educação maravilhosa, que hoje os pais precisariam tanto voltar a esse tipo de autoridade, né? Meu avô educava a gente na educação do rum. Já ouviu essa educação? Do rum, não tem nada de bebida não, viu? Meu avô não bebia não. Era assim, a criançada começava a aprontar, meu avô fazia rum. Ah, meu irmão, o silêncio pairava. E tinha o nível 2, Quando ele falava assim, aí parava. Aí se continuasse, aí ele fazia, ai, meu Deus do céu. Doía até a costa, você já sentia assim, né, o que você ia levar depois. Né? A autoridade que o meu avô dava, né, ele falava e as coisas aconteciam. Não porque meu avô era carrasco,
Não porque ele nos dava a surra, não porque nós temíamos ele, porque meu avô era um homem que nos dava autoridade, porque nós sabíamos que ele nos amava. E por isso tantas vezes disse não, e por isso tantas vezes disse, meus filhos não fazem isso. Meus netos não têm esse tipo de comparação. Meus filhos não foram criados para estas coisas. Ah, como nós precisamos disso, né? Hoje a educação dos filhos está assim. Os pais, né? Tão frouxos, desculpa, né? Tão frouxo, não pode dizer um não para o filho, porque ele vai ficar com raiva. Vai ficar de biquinho, né? Não vai mais me dar bom dia, não vai falar comigo. O que é isso? Se você como pai não diz não para o seu filho, o mundo vai dizer, e ele vai rolar no chão como uma criança birrenta. Ele não vai saber ouvir os nãos que o mundo vai dar para ele. E corre o risco, eu já vi isso acontecer, de você permitir tudo, o seu filho entrar numa desgraceira de vida, e depois ele jogar na tua cara, pai. Eu sempre fiz tudo e o Senhor nunca ligou para mim. O Senhor nunca me disse um não, o Senhor nunca me deu um limite, então o Senhor não estava nem aí para mim. Meu Deus, como nós precisamos disso. Então o padre fala do seu lar, mas continua, né? Como nós precisamos voltar às referências de autoridade, né? Nós não temos referência de autoridade, nós estamos perdendo. Toda autoridade é opressão. Ah, esse padre está me perseguindo. Não gosto mais dele, não vou mais, né? Não riu para mim. Mandou eu guardar o celular. Entenda, eu estou tentando te ajudar para que você realmente entre no cenáculo. Não é para o teu mal. E eles foram para o cenáculo. Então os apóstolos deixaram o Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém, a distância que se pode andar num dia de sábado. Isso aqui já está em Atos 12, de 12 a 14. Desculpa, eu não dei essa citação antes. Então Atos 1, de 12 a 14. Então eles foram para a cidade, a distância que se podia andar num dia de sábado. Entraram na cidade e subiram para a sala de cima, onde costumavam ficar, eram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, o filho de Alfeu, Simão Zelota e Judas, o filho de Tiago. Todos eles perseveraram na oração em comum, junto com algumas mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então Jesus ascende aos céus, ele envia, diz a eles, não vos afastei da cidade. Jesus volta ao céu, eles adoram Jesus, ali fazem uma oração e vão cumprir aquilo que Jesus ensinou. Eles vão para o cenáculo, onde eles tinham estado com Jesus a última vez, livre. Eu tive a graça de ir à Terra Santa, fui no cenáculo. Deus é tão providente, sabendo que eu ia pregar o cenáculo desse ano, né? Permitiu que o meu grupo ficasse no cenáculo o tempo que nós quiséssemos. E nós rezamos, pedimos o Espírito Santo. Eu rezei por você. Eu rezei por você no cenáculo em Jerusalém. Porque eu não sabia que você estaria aqui. Mas o Espírito Santo já sabia. E eu rezei por você. Você que nos acompanha de casa, eu rezei por você no cenáculo em Jerusalém. Eu fui lá, e sabendo que ia pregar o cenáculo Canção Nova, eu rezei por você. Filhos e filhas, aconteceu assim. Jesus celebra a última ceia no cenáculo, ali ele institui a Eucaristia, e dali Jesus desce a última vez com os seus discípulos. O cenáculo fica num lugar alto, e o Monte das Oliveiras, né, o Jardim das Oliveiras, fica num lugar mais baixo. Ele desce por uma escadaria. Ele passa pela residência dos chefes da lei, dos escribas, onde ele vai ser julgado. Ele passa por ali, vai para o lugar chamado Monte das Oliveiras, o Jardim das Oliveiras, desculpa, não monte, mas Jardim das Oliveiras. Lá ele ora, soa sangue. Lá Judas vai, trai ele, e dali em diante Jesus é preso, torturado, passa toda a sua paixão e morre. Quando ele ressuscita,
ascende aos céus, envia os apóstolos, depois de ter vivido toda aquela dor, voltam para o cenáculo, onde eles tinham estado com Jesus a última vez, livre, onde Jesus tinha instituído a Eucaristia, e lá eles oram pedindo o Espírito Santo. Nós estamos nesse lugar, amém? Em espírito, em oração, unidos com os apóstolos e Maria Santíssima. Você sabe o que é estar unidos aos apóstolos? É ser igreja católica. Nós somos igreja católica apostólica romana, que vem dos apóstolos. Jesus deixou 12 e instituiu Pedro, o primeiro Papa. Só no ano de 1517, houve o romper com esse ensinamento de Cristo, com o nascimento, com a reforma protestante de Lutero, um padre católico. Só em 1517, até o ano de 1517, todos os cristãos estavam, pelo menos no Ocidente. O Oriente, a divisão com o Oriente é outra realidade, mas no Ocidente, tudo que a gente conhece enquanto Ocidente, todos eram católicos. Se você era cristão, você era católico. E graças a Deus nós permanecemos nesta igreja e nós somos apostólicos, amém? Então todas as vezes que nos unimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em obediência à igreja católica, no lugar católico, a Canção Nova é da igreja católica, ela é um lugar eucarístico, ela é um cenáculo, ela está sob a autoridade dos apóstolos, amém? E aqui nós estamos, com os apóstolos e a Virgem Santíssima. Porque o Padre Jonas tantas vezes já falou, a Canção Nova é a casa de Maria. Canção Nova é cenáculo. Amém? E nós estamos aqui reunidos em oração. E o que acontece quando se reúnem em oração pedindo verdadeiramente o Espírito Santo? Acontece o que está em Atos 2, de 1 a 4. Atos 2, de 1 a 4. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído como de um vento forte, que encheu toda a casa em que se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que se expressassem. Quando somos obedientes a Deus, quando nos reunimos no lugar de santidade, no lugar que é cenáculo, no lugar onde estamos com os apóstolos, sob a autoridade dos apóstolos, e esse lugar chama-se Igreja Católica. Quando eu estou com a Virgem Santíssima, quando eu peço, vem sobre mim o Pentecostes, o Espírito Santo, amém? Eu preciso acreditar nisso. Eu preciso. Se eu não acreditar nisso, eu vou ter que buscar outra coisa para fazer. Vender pipoca na praça, entendeu? Fazer bolinho caipira para vender. Comi o bolinho caipira agora em São José, não conhecia o bolinho caipira, que é uma coisa forte lá de São José dos Campos. Não sei, eu tenho que buscar outra coisa para fazer. Se eu não acreditar na ação sobrenatural, se eu não acreditar no batismo no Espírito Santo, eu tenho que buscar outra coisa para fazer, e você também, meu filho. Você também, minha filha. E eu vivi a minha primeira experiência de Pentecostes no ano de 2000, lá em Castanhal, na igreja, né? Matriz de São José. Eu, Joaquim José, na mesma igreja que eu fui batizado, Matriz de São José, ali eu vivi a experiência do batismo no Espírito Santo, numa missa, com adoração. Naquele tempo nós chamávamos a missa de cura, né? Da renovação carismática. Louvado seja Deus por aquele dia, louvado seja Deus porque eu fui para o cenáculo, louvado seja Deus porque eu orei, louvado seja Deus porque eu abri o coração, louvado seja Deus porque eu estava reunido com os discípulos, a igreja católica e a igreja apostólica, louvado seja Deus porque eu estava num lugar onde Nossa Senhora está, Nossa Senhora está na igreja católica, como em nenhum outro lugar. A presença de Maria no cenáculo é o tema, né, da pregação. Você já parou para pensar como nós somos marianos?
Você já parou para pensar que a Igreja Católica é por excelência mariana? Eu sou do Pará, e o Pará é consagrado, é devotado à Virgem Santíssima de Nazaré. Maria de Nazaré. Nosso círio, né? Segundo domingo de outubro. E não pense que é só em Belém, não. Aqueles 2 milhões de pessoas, né? A procissão, com 2 milhões de pessoas, a maior procissão do mundo. Em Belém, lindo, maravilhoso. Mas o círio, Nossa Senhora, é tão importante para cada paraense, que cada cidade tem o seu círio em outras datas do ano. Na minha cidade, em Castanhal, tem uma romaria com Nossa Senhora de Nazaré. 2º domingo de outubro em Belém, 3º domingo de outubro em Castanhal. E lá, 200 mil pessoas, 150 mil pessoas, né, vão ali, no círio. E em cada cidadezinha tem uma devoção mariana. Nossa Senhora reina no meu estado, graças a Deus, né? No meu estado de origem, né? Que agora o meu estado é o mundo. Eu sou missionário. O meu estado hoje é São José. É São Paulo, né? Cidade de São José. Amanhã eu não sei. Mas o meu estado de origem, onde eu nasci, é consagrado à Virgem Santíssima. Então nós somos marianos. Nós somos da Igreja Apostólica Católica. Maria com os discípulos lá receberam o Espírito Santo, certo? Você sabe a importância de Nossa Senhora para a vinda do Espírito Santo? Prestem atenção, não é o padre que está falando, não é o Papa Bento XVI, a palavra de Deus. Ela cita Lucas, ele cita todos os apóstolos, e ele diz assim, ó, cita todos os nomes dos apóstolos, né? E ele vai citar, junto com algumas mulheres, entre elas, Maria, mãe de Jesus. Ela é muito importante. As outras mulheres que estavam ali são citadas, algumas mulheres, mas Maria não, a mãe de Jesus estava lá. Ela é muito importante. Lucas, ele escreve o seu evangelho, e eu acredito nessa visão da teologia, porque a teologia tem vários modos de interpretação, que Lucas, ele mesmo diz no início do seu evangelho, depois de fazer muitas pesquisas, eu resolvi escrever. E essas muitas pesquisas, provavelmente Lucas, que não era dos 12, ele começou a perguntar àqueles que viveram com Jesus. Lucas era médico, Lucas era muito bem formado, Lucas tinha todas as capacidades, mas ele não tinha estado com Jesus. Então ele vai entrevistar pessoas. Lucas escreve o seu evangelho a partir da pregação de São Paulo. Mas o início do seu evangelho, muito provavelmente, eu acredito nisso, Lucas entrevistou a própria Virgem Maria. Quem poderia dizer da vinda do anjo, quando ele veio falar com ela, se ela estava sozinha? Só ela. Não é verdade? Lucas é o evangelho mariano por excelência. Lucas traz os detalhes da visita do anjo, coisas que só Nossa Senhora poderia ter dito a ele. Nós temos como tradição da igreja que o primeiro quadro que retrata Nossa Senhora foi São Lucas que pintou. Não é o quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que os redentoristas cuidam, né? Tem um santuário onde esse quadro está, lá em Roma. E São Lucas teve essa graça, ele entrevistou Nossa Senhora, esteve com ela, ele conversou com ela há muito tempo. E Lucas dá essa ênfase, porque ele sabe do quanto é importante que Nossa Senhora esteja, para que o cenáculo fosse cenáculo e eles recebessem o Espírito Santo. Então repete comigo. Eu sou católico, apostólico, romano e mariano. Então eu estou no cenáculo com a Virgem Maria e o Espírito Santo virá sobre mim. Porque eu estou fiel ao que diz a palavra de Deus.
Dá uma cutucada na pessoa que está do seu lado e diz para ela: você está com Maria no cenáculo? Na igreja apostólica, o Espírito Santo virá. Não esteja dormindo. Quando ele chegar. Tá bom, vamos lá. Filhos e filhas, então, a primeira parte é: ela estava com eles em oração. E a presença de Maria foi fundamental para que viesse o Espírito Santo em Pentecostes, para que nascesse a Igreja Católica. A Igreja Católica nasce de Pentecostes, porque nos diz São João que eles estavam no cenáculo trancado às portas por medo dos judeus. E quando chega ali a graça do Espírito Santo, eles saem para anunciar o Evangelho, a graça de Deus, o anúncio de Jesus com tanta parresia, com tanta força, com tanta coragem, que todos eles morreram, deram a vida, levando o nome de Jesus Cristo. Dali nasce a igreja. Os apóstolos foram todos mártires. São João, por último, ele tinha a missão de escrever o último evangelho, ele foi exilado, ele morreu num martírio diferente, exilado na ilha de Patmos, por conta de sua missão, mas os outros todos morreram mortos mesmo. Pedro, né? São Pedro e São Paulo hoje, Pedro crucificado de cabeça para baixo, São Paulo com a cabeça cortada, e todos os outros, você pode estudar, todos os apóstolos foram mártires. Pelo menos os 10 primeiros papas da história da igreja, que foram, depois de São Pedro, eleitos papas, morreram mártires. Mas tudo isso impulsionado por Pentecostes, nós trememos de medo, me desculpa, nós somos muitas vezes cagões, medrosos. Vivemos uma experiência de Deus forte, poderosa, muda muita coisa, mas eu não tenho coragem de sair do cenáculo e de levar para os outros, e de anunciar Jesus, e não anunciar Jesus só com palavras não, viu? Quando eu vou pregar encontro, eu faço questão de ir na cozinha, cumprimentar o povo, agradecer, né? Tal, aí eu chego lá e eu falo uma verdade que as pessoas riem e pensam que é brincadeira. Mas eu disse assim, ó, os santos dos encontros estão na cozinha e nos banheiros. Os que fazem comida e os que limpam, esses são santos. Esse povo que fica falando lá na frente, esses padres, ó, não sei não. Falar é simples, mas dar testemunho, evangelizar com a vida, mostrar que a sua vida mudou, porque você foi para o cenáculo, porque você recebeu o Espírito Santo, isso é a verdadeira coragem que leva ao martírio. E me desculpa, nós estamos muito longe, medrosos. Eu, Padre Joaquim, sou tantas das vezes negligente no meu testemunho para com os meus irmãos, principalmente dentro da minha casa. Como eu preciso melhorar. Eu falo aqui de televisão, eu falo aqui de celular, eu também estou na onda, viu? Eu também estou sofrendo este mesmo problema. Eu preciso deixar celular, eu preciso deixar TV, eu preciso estar mais no cenáculo, eu preciso estar mais em oração. Por isso, eu falo, mas o primeiro ouvido que ouve é o meu. Eu preciso. Então, irmãos e irmãs, nós precisamos, como eles tiveram essa graça, nós precisamos também. E eu fiz um segundo tema para a nossa pregação. Precisamos orar com Maria para permanecer no cenáculo e receber o Espírito Santo. Precisamos orar com Maria. Quando o Espírito Santo desceu e a igreja nasceu, Maria estava lá, amém? Quer você goste de Nossa Senhora ou não, o problema é seu, eu amo ela. Ela é minha mãe, por ser mãe de Jesus. E por ele ter me entregado a ela quando disse a João, eis aí a tua mãe. E é linda a experiência da intercessão da Virgem Santíssima. Eu vivi uma experiência fortíssima. Eu estava aqui no confessionário, na Canção Nova, chegou um filho. Padre, bom dia, já falou meio grosso assim, bom dia. Aí, já sentou na cadeira. Geralmente eu ponho o genuflexório, né, nem foi no genuflexório, já sentou. Aí eu sentei na outra, eu não vou nem falar para ajoelhar, vai que ele fica mais bravo, né? Aí disse assim, ó, eu não gosto da igreja católica,
eu não gosto de padre, eu não entendo, eu não gosto desse negócio de confessar. Só que Nossa Senhora me mandou aqui. E ela disse que o padre é mais que um anjo. Eu disse, ai meu Deus, já vem mais um doido. Porque eu não sei se você sabe, Dom Alberto Taveira falou isso, né? A igreja é um lugar que tem muito doido. E mais ainda a renovação carismática, né? Mais ainda, Canção Nova, então, eu digo que todo mundo que entra aqui é meio doido, se não for doido não entra, né? Mas, porque nós somos a porta mais aberta, e todos vêm, né? E que esses doidinhos encontrem Jesus, né? Nós estamos aqui para isso. Todos nós temos um pouco de loucos, né? E para ser de Deus, muitas vezes tem que se lançar em realidades que, se a gente pensar muito, a gente não vai. Mas eu brinquei, né? Pensei comigo, mais um doido. Aí fui perguntar para ele, mas como isso aconteceu, filho? Me conta a história. Como você chegou aqui? Aí ele disse, então, padre, eu tive grandes decepções com a igreja, eu me afastei, eu entrei numa vida errada, fui numas igrejas evangélicas aí da vida e tal. Mas teve uma coisa que eu nunca consegui parar de fazer. Aprendi com minha avó, rezar o terço. Todos os dias eu rezo o terço, padre. E um dia, em oração do terço, Nossa Senhora falou ao meu coração, filho, você precisa se confessar. Você precisa voltar para a igreja católica, porque o padre é mais importante que um anjo. E ele dali foi estudar, foi aprender. E naquele dia ele voltou para a confissão. Depois ele ajoelhou, viu? Depois dessa conversa toda que eu entendi mais. Joelha aqui, filho, joelhou e fez uma confissão maravilhosa. Maravilhosa. Por impulso da devoção mariana, porque o filho de Nossa Senhora não se perderá no inferno. É o que Nossa Senhora garante a São Luís Maria Grimond de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção. Não se perderá. Nossa Senhora, a devoção a Nossa Senhora salva vidas, salva almas. Ela está à direita do Pai intercedendo por nós. Ao lado de seu filho, né? À direita do Pai está Jesus. Nossa Senhora está ao lado de seu filho de corpo e alma no céu, intercedendo por nós. Ou nós cremos nisso ou nós não somos católicos. E eu vejo os testemunhos disso. Imagina um homem profundamente revoltado com a igreja e os sacramentos. E convencido pela intercessão da Virgem, ele volta à confissão. Que coisa linda! Tem outros e outros testemunhos fortíssimos da intercessão da Virgem Santíssima na vida de pessoas que se converteram assim prodigiosamente. Eu estou contando um que eu vivi. Meus filhos, e como nós somos fracos para estar unidos a Nossa Senhora em oração. Não é? Como é que eu vou me unir a Nossa Senhora em oração no cenáculo? Permanecer no cenáculo? Como? Porque não adianta ser batizado lá no ano de 2000. Não, viu? Padre Joaquim foi batizado lá na igreja de São José no ano de 2000. Se não permanecer no cenáculo, amanhã cai, pior do que era antes. Permanecer no cenáculo, permanecer com os 12, permanecer com a Virgem Santíssima, permanecer em oração. É o caminho. Como nós permanecemos com Maria no cenáculo para não cair? Rezando o terço. Padre, só isso? É, só isso. E tudo isso. Você sabe o quanto é difícil permanecer firme na oração do terço todos os dias, não é? Vem várias desculpas. Tipo, não tenho tempo. Cria vergonha na cara. Vê quanto tempo você gasta no WhatsApp, seu abençoado. Vê quanto tempo de Facebook, vê quanto tempo de YouTube, vê quanto tempo trocando canal, descansando. Chega lá e vai descansar. Zapeando na TV, né? Às vezes Deus usa disso, uns caem na Canção Nova e se converte. Louvado seja Deus. Se você é um, viu? Bem-vindo. O cenáculo está acontecendo. Nós estamos reunidos com os apóstolos e Maria Santíssima no cenáculo. E se você está trocando de canal agora, fica aí. Porque você receberá a graça e a força do Espírito Santo. Essa TV existe para isso. Filhos e filhas, permanecer no cenáculo com Maria é permanecer em oração, é rezar o terço. E é difícil. Sabe por que é difícil muitas vezes? Porque a gente não sabe o que é a oração do terço. Porque a gente não aprofundou, a gente não estudou. A gente não sabe como é potente e poderosa a oração do terço. Existe um livrinho bem fininho, de São Luís Maria, O Segredo do Santo Rosário.
O segredo do Santo Rosário, onde ele vai explicar de onde veio, como foi criado, o que é rezar o rosário. Que rezar o rosário para São Luís é saudação angélica. Ave Maria ele chama de saudação angélica. Lembra do que é Ave Maria? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Onde é que está isso? Lucas 1. Quando o anjo fala a Nossa Senhora, quando nós rezamos o texto, me desculpa, filho, se você entrou nessa, nós não estamos repetindo palavras em vão, eu estou repetindo a palavra de Deus, a palavra de Deus, eu sou fiel à palavra, e repetindo-a eu gravo no meu coração. Todo fiel católico que se preze já de pequenino, guarda no coração a palavra de Deus que está em Lucas 1, por meio da saudação angélica, que é a Ave Maria, que é o Santo Terço. Então não é uma repetição de palavra, é repetir a palavra de Deus, amém? Uma salva de palmas à nossa igreja, uma salva de palmas ao Santo Terço, à Virgem Maria, uma salva de palmas às vós, que ensinam os filhos a rezar os terços. Tem um desafio para você. Tem criança na sua família? Você sabe se ela sabe rezar Ave Maria? Se você não sabe, vergonha, viu? Vergonha. Se você não ensinar ela, quem vai ensinar? Se você não buscar essa criança para ela que ela aprenda a oração mais simples, que é a Ave Maria, quem vai ensinar ela? E a partir dos 7 anos ela tem toda a capacidade de aprender, viu? Pode começar antes, vai semeando, né? Mas antes nossas vós ensinavam, agora como até as vós estão sendo conquistadas pelo mundo aí, né? Como é triste quando a gente vê uma avó vestida de piriguete, né? É triste, gente, mas tem. Eu fico olhando, meu Deus do céu, uma avó dessa aí. Jesus amado. Ainda bem que a Raimunda Luísa, né? Minha avó que está no céu, era uma mulher temente a Deus, né? Porque se eu tivesse uma avó piriguete, não sei não. Você sabe o que é vó piriguete? É aquela que pensa que está jovenzinha, que estica a cara, né? Bota os negócios aqui, vai tudo para trás da orelha. E você não sabe mais, ela não consegue ter expressão, você não sabe quando ela está alegre, quando ela está triste. Porque o rosto não mexe mais, está tudo duro. Veste calça leg, né, com aquelas coisas caindo, mas de calça leg. Aqueles decotão, né? Tudo engiado aqui em cima, decotão assim. Pelo amor de Deus, vó piriguete, me ajuda. Se converta, minha filha. Entenda que você já está mais perto de encontrar Jesus do que quando você nasceu, viu? Reza. Reza porque você vai encontrar com o Senhor, não tem jeito, viu? Quando vem uma pessoa no confessionário que faz uma confissão boa, que quer Jesus, né? Que já passou dos 50, sempre eu dou uma observação para ela. Ó, minha filha, meu filho, você está se preparando para o encontro com Jesus. Se prepara mesmo, reza. Reza que você está mais perto do que eu. Biologicamente, né? Eu estou chegando lá. Padre Wagner Ferreira, aqui da Canção Nova, ele brinca, né? Quando você chega nos ENTA, meu irmão, é só descida. Chegou nos 40, entrou no ENTA, pá, é para descer. Tudo vai mudando. Então, vó piriguete, se converta. Volte para Jesus e vai ensinar o seu neto a rezar o texto, pelo amor de Deus. Aplaude, né? Eu quero ver quando chegar a sua vez. Se você vai virar avó piriguete também, viu? Aplaudir para os outros é fácil, né? Tá bom. Continuando. Então Maria Santíssima é a presença indispensável para permanecer no cenáculo, para permanecer em oração. Então católico meia boca, reza o texto todo dia, viu? Porque senão você corre o risco de sair do cenáculo. Saindo do cenáculo você vai entrar no mundo. E entrando no mundo você vai morrer. Vai morrer já para o mundo. Vai morrer já para o mundo. Sabe por quê? Porque quem se afasta de Deus vive longe do Senhor. E vivendo longe do Senhor você se abre ao pecado. E se abrindo ao pecado você morre. Padre, mas o senhor está muito duro.
eu estou muito duro porque eu tenho uma raiva daquele demônio desgraçado que leva os filhos aos pecados. Tenho mesmo. É a única inimizade instituída na palavra de Deus, lá em Gênesis. Quando Deus vem depois do pecado de Eva, ele diz: porém inimizade entre a tua descendência e a descendência da serpente. A descendência da serpente é o mal. E eu sou da descendência da mulher, eu sou da descendência de Maria. Amém? Então o meu inimigo é ele mesmo, é o demônio, safado, mentiroso. E ele tem levado tantos filhos ao pecado, à morte. Um pai que deixa a sua família para se enveredar numa vida com uma menininha mais jovem. Porque tem dinheiro, porque para se achar feliz ele tem que fazer aquilo. Ele morre no seu ser pai, ele morre no seu ser esposo e morre para a graça de Deus que está nos sacramentos na Eucaristia. Morre. Um jovem que deixa de rezar, que sai do cenáculo, ele morre. Ele morre porque o mundo arrasta. Ele morre porque ele entra na sexualidade desregrada, na droga e destrói tudo o seu projeto lindo de vida. Dom Bosco, quando ele olhava um jovem, ele dizia: bastais que sejais jovens, para que eu vos ame. Sabe por quê? Porque ele olhava um jovem e via naquele jovem uma potência. Ele olhava um homem jovem e dizia: aí pode ter um próximo domingo sábio. Ele olhava uma mulher jovem, uma moça, e ele dizia: olha aí, pode ter uma Madre Teresa. Uma Madre Teresa não, que é antes, que foi depois de Dom Bosco, né? Mas uma Santa Teresa d'Ávila. Pode. Eu vejo nessa pessoa a potência que é, e o demônio também vê, e ele vê essa potência que pode ser um jovem voltado para Deus, e ele investe levando aquele jovem à morte. Padres, se o padre não reza, ele pode morrer. Morre. Se um padre não reza o texto, não permanece no cenáculo, ele pode morrer sim. Meus filhos e filhas, não há dúvida, existe padres no inferno. Os santos já revelaram tantas vezes, lá no inferno, padre, porque saiu do cenáculo, porque deixou de rezar. Então não nos afastemos do cenáculo, não deixemos de orar, de estar com a Virgem Santíssima, para pedir o Espírito Santo, e que o Espírito Santo venha, todos os dias, todos os dias. Não desista, pelo amor de Deus, não desista. Está difícil, não está? Ser santo nesse mundo de hoje não é coisa simples não, meu filho. Eu li num livro e gravei isso, né? Tinha um casal que tinha se convertido, eles estavam conversando com o padre no livro. E aí, num determinado momento, o casal disse para o padre: mas padre, ser católico, convertido a isso tudo aí é muito difícil. Aí o padre disse: não, filho, não é difícil não. É impossível. Ser católico vivendo tudo é impossível. Impossível se eu viver sozinho. Impossível se eu não rezar. Impossível se eu sair do cenáculo. É impossível. Se nós não buscarmos Jesus nos sacramentos da confissão, na Santa Missa e na oração, é impossível ser santo. E se não é santo, não entra no céu, viu? Tem jeito não. Não sei se você já pensou nisso, mas é bom pensar, os santos pensar, você vai morrer. Você vai morrer um dia, pode ter medo, pode não ter. Vai morrer. Pode ter saúde, pode estar na cama do hospital. Como eu sei que tem muitos filhos ouvindo hoje a Canção Nova na cama do hospital, estamos juntos, filho, no cenáculo. Pode ter saúde, pode ter, não ter, pode ser jovem, pode ser velho, você vai morrer. E na sua morte, você vai ao encontro de Deus. Para viver a vida eterna com Ele, ou a vida eterna sem Ele, no inferno. Então não nos afastemos do cenáculo, pelo amor de Deus. E para não se afastar do cenáculo, tem que permanecer com a Virgem Maria, porque foi assim que os apóstolos permaneceram, foi assim que o cenáculo foi narrado na palavra de Deus. Então essa é a presença de Maria no cenáculo. Só ela, somente por meio dela, um católico, apostólico, romano e mariano pode permanecer no cenáculo. E se você que nos acompanha pelos meios de comunicação não é católico, apostólico, romano e mariano, eu quero te dizer: filho,
este é o melhor caminho que existe. Se eu for mais fundo, eu vou te dizer, é o único caminho verdadeiro. Porque aqui está a Maria, aqui está os apóstolos. Então, estude, se converta, ore. E a presença, o estar no cenáculo, com a Virgem Santíssima e os apóstolos, concedeu a graça do Espírito Santo para aqueles que lá estavam, amém? Eu estou no cenáculo, diga. Com os apóstolos e a Virgem Santíssima. E eu vou pedir o Espírito Santo. Você que nos acompanha de casa, esta canção é uma das canções mais diretas a falar e aclamar o Espírito Santo do meu pai fundador, Padre Jonas. Nela existe uma unção diferenciada. E nós vamos cantar essa música pedindo o Espírito Santo. Se você está sem Deus, no pecado, o Espírito Santo te impulsionará ao Senhor, à confissão, a deixar o pecado. Se você está com medo, como os apóstolos estavam com medo trancados, você sairá a anunciar, a vencer o medo da depressão, o medo de tantas coisas que tem te aprisionado. Cante essa canção, pedindo o Espírito Santo. Vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo. Erga os braços. Manda teu fogo, dai-nos teu poder. Vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo. Manda teu fogo, dai-nos teu poder. Vocês, vem Espírito, vem Espírito. Manda. Espírito Santo, és a luz infinita, tua glória sublime nos envia do céu. Vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo, manda teu fogo, dai-nos teu poder. Vai orando no Espírito. Que o Espírito Santo venha sobre nós aqui reunidos no cenáculo da Canção Nova. Mas todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação também estão no cenáculo. A graça do Espírito Santo está sendo enviada, derramada sobre corações, vidas, famílias. Ora, você está no cenáculo, você está clamando o Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo sobre todos os filhos necessitados, aqueles que estão no pecado. Vem Espírito Santo, quebranta os corações. Vem Espírito Santo sobre a vida daqueles que estão com medo, aqueles que se afastaram da verdadeira devoção mariana, católica, apostólica, romana. Liberta os filhos presos no pecado, liberta os viciados em crack, liberta, Senhor, o filho desta amada que agora está clamando diante da TV pelo seu filho que saiu ontem e ela não sabe onde ele está. Vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.